Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estar com vocês novamente, mais uma vez, gravando essa palavra. Infelizmente não podemos ainda estar juntos, né? Ainda não temos nenhuma previsão para quando isso vai acontecer, e isso é muito ruim. Eu espero que não demore muito, né? E graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus porque através de vídeos podemos estar juntos, você pode ser ministrado. Durante a semana nós temos também enviado palavras de áudio, palavras escritas de fortalecimento, e que isso venha tocar o seu coração e que isso venha fazer diferença na sua vida. Quero te lembrar, né, que é tempo de exercitarmos a nossa espiritualidade, é tempo de crescermos em Deus como família, como cristão, é tempo agora de fortalecermos a nossa consciência de filho de Deus e que nós somos cristãos, nós somos igreja, nós não fazemos igreja. Nós não vivemos apenas de programações de igreja, mas nós vivemos pelo poder e autoridade do nome de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, que Ele está agindo em nós e tem um interesse muito grande de agir também através de nós. Então é o momento de nos fortalecermos como família, espiritualmente falando, nos fortalecermos em nosso ministério. Amém? Estamos trabalhando nesse começo de trabalho, né, ali na nossa igreja, começamos em janeiro agora, né, estamos dentro de um processo de estabelecimento de trabalho e crescimento espiritual. Então nós estamos vivendo um processo de crescimento, onde a igreja foi plantada este ano e a intenção é que ela comece a frutificar o mais rápido possível. Claro que na dependência de Deus, dentro da direção do Espírito, nada, né, dentro daquilo que é pura e simples estratégia humana, pura e simples programações humanas. O desejo do meu coração, que eu espero que seja o desejo do seu coração, é que a nossa igreja ela avance e cresça dentro do propósito de Deus, dentro de uma visão espiritual, dentro da dependência do Espírito Santo, lembrando que a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja ela é de Jesus. E o propósito de estarmos ali sendo igreja é fazer a vontade de Deus, andarmos nas pisadas de Jesus. Amém? Domingo passado nós falamos sobre a prática da palavra de Deus, que eu creio que tocou no seu coração, né? Nós vemos ali na palavra em Tiago, né? Ali diz que a ira do homem ela não opera a justiça de Deus, né? E que nós não devemos apenas ser ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra de Deus. E que nós precisamos entender e refrear a nossa língua, né? Como Tiago ali está meditando nisso, como pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Como pode da mesma boca, né, sair bênçãos e maldições? Então, nós temos que entrar nesse lugar de viver a palavra de Deus, é o manual do fabricante para todos nós. Se nós queremos ser espirituais, queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos entender a palavra de Deus. Então, dentro dessa tônica, dentro dessa linha de trabalho, dessa visão de crescimento, né, de aprofundamento dentro de verdades espirituais, hoje eu quero conversar com você sobre a cruz de Cristo. Cristo ele teve a sua cruz e nos evangelhos, nós vemos ali em Mateus, nós vamos ler agora há pouco, que ele nos incentiva, ele nos coloca nesse lugar de tomarmos a nossa cruz e seguir o seu modelo, seguir as suas pisadas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao versículo 27. Vamos fazer essa leitura. Mateus 16, do 24 ao 27, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A vida de cruz, ela é o ponto central do cristianismo. O ponto central do cristianismo. Vamos entender um pouco a respeito da cruz. Nos dias de Jesus, Roma estava subjugando Israel. Israel estava sob domínio de Roma. Então, sempre que um homem cometia um crime, uma pessoa era condenada por um crime que ela cometia, Roma usava a cruz como meio de execução, né, como pena
de morte. Então Roma crucificou incontáveis pessoas, muitas pessoas. Jesus foi mais uma das pessoas que foram crucificadas ali no Calvário, né, em Jerusalém. Quando Jesus fala sobre cruz, para aquela geração, para aquele tempo, as pessoas estavam entendendo muito bem o que ele estava querendo dizer. Ele estava falando literalmente que você precisa morrer para si mesmo. Que para ser o discípulo de Jesus, para ser discípulo dele, a pessoa precisaria morrer, tomar a sua cruz. Sempre que o condenado ele iria para essa morte de crucificação, ele pegava a sua cruz, ele carregava a sua cruz. Era uma atitude ali que ele estava reconhecendo que iria para a morte. Assim foi também com Jesus. Jesus carregou a sua cruz, reconhecendo, né, a sentença que ele estava caminhando para a morte. Então, é algo que é inegociável com respeito àqueles que querem ser discípulos de Jesus. Quero te lembrar que nos dias de Jesus, as multidões, incontáveis pessoas, né, cercavam Jesus o tempo todo. Todas receberam aquilo que foram buscar. Muitos foram curados, muitos receberam alimentos, todos aqueles que buscaram o toque de Jesus receberam algo dele, uma bênção, um milagre, né? Todos foram atendidos por Jesus. Agora, quantos foram discípulos? Né? Da multidão, ele teve ali 500 pessoas que estavam mais próximas dele. Dessas 500 pessoas ali no Pentecostes tinham 120 pessoas, como dizem Atos. E mesmo dessas 120 pessoas, nós temos 12 apóstolos. E mesmo dentro desses 12 apóstolos, nós temos 3 ali que estavam mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. E no dia da crucificação, nós temos apenas um próximo de Jesus. Um próximo de Jesus, que era João, que ele foi até o fim com Jesus, e algumas mulheres que estavam ali com ele também. Então, aquele que quer ser discípulo, nós vemos tanto na fala de Jesus aqui, que é necessário morrer para si mesmo, é necessário entrar nesse lugar de tomar a sua cruz e seguir. Para ser discípulo de Jesus, existe uma condição, que é tomar a sua cruz. É algo inegociável, como eu disse aqui. Jesus chama todos para esse lugar. Por isso que a Bíblia fala, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos pensam que Jesus tomou a cruz apenas naquela sexta-feira que ele foi crucificado. Quero te dizer que não é assim, não foi assim. Jesus, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele entrega a sua vida ali no Calvário, toda a sua vida foi de cruz. Toda ela. Ele negou a si mesmo todo o tempo. Ele falou em vários momentos. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu faço aquilo que vi o Pai fazer e falo daquilo que ouvi o Pai dizer. Ele falando de sua comunhão com o Pai que era intensa, que era muito íntima, que era algo que ele não abria mão. O sucesso do ministério de Jesus foi justamente esse, andar de mãos dadas com o Pai, entendendo qual é a vontade e se submetendo a essa vontade. Então, toda a vida de Jesus foi uma vida de cruz, porque ele negou a si mesmo. Nós vemos ali no Getsêmani, no momento, no ápice, né, do seu ministério, da sua vida, era o momento em que ele iria ser crucificado, ele ainda ora, Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Mais uma vez, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu tenho para mim que aquela oração não foi a primeira vez que Jesus orou aquela oração. No meu entendimento, toda a sua vida foi orando dessa forma. Toda a sua vida ele orou dessa forma, que seja feita a tua vontade e não a minha, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então é essa a expectativa de Deus em relação aos seus filhos hoje. Essa é a expectativa de Deus. Nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. Nós fomos chamados para isso. Então aquele que quer ser discípulo, essa notícia da cruz, ela é uma boa notícia. Esse chamamento aqui de Mateus 16 é uma boa notícia. Aí eu pergunto, você quer ser discípulo de Jesus? Ou você quer ser multidão? Ou você quer ser um seguidor ocasional? A multidão está interessada em coisas exteriores. Eu quero te lembrar que na multiplicação dos pães, né, depois do episódio, muitas pessoas foram atrás de Jesus, seguiram Jesus, e quando conseguiram encontrar, ele mesmo falou para elas, olha, vocês não estão me procurando, né, porque eu sou Deus, eu sou filho de Deus, porque eu sou Jesus. Vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram, por causa da comida que vocês comeram.
É isso que vocês querem. Então existem aqueles seguidores ocasionais, existe a multidão e existe os discípulos. Quem você quer ser? Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer entrar nesse lugar de conhecer o Filho de Deus de uma forma sobrenatural? O caminho para essa verdade é a cruz de Cristo. Amém? O amor de Deus que foi manifestado através de Jesus, ele nos trouxe para uma nova vida. Uma vez que nós nos convertemos a Jesus, nós não podemos mais ficar naquele lugar. Assim como Cristo ressuscitou, nós também nascemos para uma nova vida. Nós somos batizados nas águas e é isso que significa. Nós nascemos de novo agora para uma nova vida. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos ali em João 3. Você precisa nascer de novo. Você precisa entrar neste lugar de mudança de vida. Então, como Jesus ressuscitou e veio para uma nova vida espiritual, nós também precisamos entrar na vida espiritual de uma vez por todas e entendendo que não é agora nas práticas antigas, fazendo a minha própria vontade. Não, a minha vontade agora, ela não é mais o centro da minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo, para o meu próprio gosto, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu penso. Quem vive nesse lugar, ele está vivendo sob a influência do pecado, sob escravo do pecado. Quem vive para Deus, ele experimenta a liberdade de entrar na presença de Deus, ser ministrado por Deus, ser fortalecido por Deus, ser abastecido por Deus pela paz que excede todo entendimento. Deus, ele nos fortalece, ele nos sustenta, ele nos dá sabedoria, ele nos dá dons espirituais, ele nos traz para um lugar de crescimento espiritual. E quanto você menos espera, você entra na vida ministerial e há um processo de crescimento espiritual. Muitos cristãos hoje, principalmente líderes, estão completamente perdidos porque ainda não entenderam o propósito de Deus para a sua vida. E por que não entenderam o propósito de Deus para a sua vida? Porque não tomaram a sua cruz. Eles estão querendo viver nos dois extremos. Eu quero viver a minha vontade e também quero viver a vontade de Deus. É impossível. Jesus está dizendo aqui, aquele que quer ser meu discípulo precisa tomar a sua cruz, morre para si mesmo, se anula completamente, entra dentro da vontade de Deus, que você vai experimentar sim qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Os caminhos de Deus são maiores. A vontade de Deus é muito melhor para nós. Então, aquele que quer ser discípulo, ele tem que tomar sua cruz. Esses dias que estamos vivendo agora são dias de escolha. Dias de escolha. Você escolhe. Está sendo dito na televisão, nos veículos de comunicação o tempo todo. Falou, olha, fique em casa. Você ficando em casa, você salva uma vida. Então, quando eu obedeço esse critério que foi colocado pelo Ministério da Saúde, de reclusão social, e eu ficando na minha casa, eu estou me tornando, restringindo o vírus de estar sobre a minha vida, e também estou anulando uma situação de poder contaminar outras pessoas. Isso, de alguma forma, é demonstrar amor ao próximo. Muitas pessoas não estão nem aí para isso. Muitas pessoas não estão nem aí para isso. Então, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Com Jesus não é diferente. Então ele fala, aquele que quer ser meu discípulo. Então é uma escolha, você decide. Qual é o critério? Eu preciso tomar a cruz, eu preciso entrar nesse lugar de morrer para mim mesmo, não mais viver para mim mesmo, eu preciso descer do trono da minha vida e permitir com que o Espírito Santo sente neste lugar e governe a minha vida, governe a minha vontade. Uma vez que eu coloco isso em prática, a minha vida começa a mudar, ela começa a se transformar. Ela começa a fazer sentido, como eu disse agora há pouco. Porque tem tanto cristão que está perdido, muda de igreja, muda de casamento e sai experimentando um monte de coisas, porque ainda não entrou nesse lugar de tomar a sua cruz, viver o propósito de Deus de forma mais intensa, de forma mais aguda, de forma mais pontual e trazer o propósito de Deus para a sua vida. É a cruz que nos coloca neste caminho. É a cruz que vai trazer sentido à minha vida espiritual. Você foi chamado para. A salvação, ela é uma porta de entrada que me mostra um caminho pelo qual eu vou andar, eu vou crescer, o qual eu vou prosseguir. Esse caminho, ele fala de ministério, ele fala de crescimento, ele fala de transformação, ele fala de cura. Você quer ver o seu casamento ser estruturado?
entre nesse caminho, tome a sua cruz. Você quer ver os seus filhos, né, crescendo nos caminhos do Senhor? Seja referencial para eles. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, ore, jejue, leia a Bíblia, venha para a igreja. Se submeta à palavra de Deus, se submeta à vontade de Deus para a sua vida. Muitos têm chamados, muitos têm ministérios, têm consciência disso, mas não se dobram, não se rendem. Estão protelando o ministério. Quero te dizer que morrer é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, porque todo aquele que é salvo, que entra no amor de Deus, ele entra no processo de morte, de negar a si mesmo. Então, se eu sou salvo e eu já me entrego, já me rendo logo aqui no começo da minha vida cristã, eu já me entrego ao processo, tomo a minha cruz todos os dias, esse caminho ele vai ser menos dolorido, porque há renúncias a serem feitas, há processos a serem estabelecidos na minha vida. E isso vai ter momentos que vai doer, vai ter momentos que vai doer pouco, vai ter momentos que vai doer mais. Agora, aquele que está protelando essa morte, eu quero te dizer que lá na frente, ele vai ter que tomar mais cedo ou mais tarde a decisão. E o processo ele se torna mais doloroso, porque há perdas durante o caminho. Então eu quero te dizer o seguinte, você foi chamado para ser discípulo de Jesus. A salvação é o começo de um processo, onde a cruz de Cristo ela te coloca dentro de um propósito todos os dias da sua vida. Eu quero te lembrar que todos os dias ao amanhecer, quando o sol nasce, é Deus te dando mais uma oportunidade de viver uma vida extraordinária na presença dele. Eu gosto muito do Salmo 90, quando Moisés diz, né? Ensina-me a contar os meus dias para que alcance um coração sábio na tua presença. Eu entendo que contar os dias é justamente isso. Aquele dia contado é o dia em que eu me permito ser tocado pelo Espírito Santo, eu me permito ser tocado pela palavra de Deus, eu me coloco debaixo da minha cruz e vivo aquele dia conforme a vontade de Deus para a minha vida. Amando a minha esposa como Cristo amou a igreja, cuidando bem dos meus filhos, não provocando a ira neles para que eles desanimem, sendo fiel à minha igreja, aos meus líderes, às pessoas que estão sobre a minha responsabilidade. Então eu preciso aprender a contar os meus dias, para que lá na frente eu alcance um coração sábio. E é somente por um caminho, irmão, a cruz de Cristo. Então a cruz, ela traz propósito à minha vida. Imagina Jesus Cristo sem a cruz no final de sua vida, terrena. O propósito de Jesus ao nascer era ir para a cruz aos 33 anos. Então o propósito de Deus ao nos trazer para o seu amor, para esse lugar de salvação, é justamente nos dar um propósito maior de vida. E esse propósito maior de vida envolve a cruz, não tem outro caminho. Eu quero te dizer que não existe outro caminho, que não seja a cruz de Cristo. Jesus levou muito a sério as coisas de Deus. Esse é um outro problema que nós vemos dentro da igreja. Um evangelho que coloca as pessoas um pouco, eu não vou dizer relaxada, que é uma palavra muito pesada, mas coloca as pessoas num lugar confortável até demais. Existe descanso no evangelho? Sim. Existe prazer no evangelho? Sim. Mas a maioria do tempo nós somos confrontados, a maioria do tempo nós somos desafiados a negar a si mesmo e a fazer a vontade de Deus. É esse o propósito do cristianismo, é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Então a cruz é um mecanismo da ação de Deus que vai me transformando, eu vou melhorando. Eu quero te dizer que quando você converte, tudo já foi liberado, você vem para um lugar de liberdade para usufruir do melhor de Deus para a sua vida. Agora, quem entra no melhor de Deus para a sua vida? Quem é que usufrui do melhor de Deus para a sua vida? Com certeza não são os meninos, não são as crianças, são aqueles que vão amadurecendo, vão crescendo. Paulo ele fala sobre isso, né? Quando criança, eu estou colocado, né, num lugar de cuidado. Eu preciso de tutores, eu preciso de pessoas que cuidem de mim. Agora, uma vez que eu sou adulto, as coisas de criança elas vão ficando para trás. Deus ele me traz para um lugar onde eu vou agora, né, trabalhar com Deus. Existe um momento de ser cuidado, existe um momento de ser alimentado, existe um momento ali da infância espiritual. Mas, irmão, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus.
Em João capítulo 17 ali diz que a vida eterna está em conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Sabe o que significa isso? Que na eternidade, daqui a pouco, quando estivermos na glória ali, nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. Só que isso começa hoje para nós. Começa hoje. Então, se você quer entrar no melhor de Deus para a sua vida, eu quero te dizer que a cruz de Cristo ali é o caminho. Deus te chamou para ser um discípulo. Jesus te chamou para ser um discípulo dele. Nós vamos fazer diferença nessa terra se nós formos discípulos de Jesus. Nós vamos fazer diferença dentro da nossa casa se nós formos discípulos de Jesus. Nós vamos fazer diferença na vida dos nossos filhos, na nossa vida conjugal, se formos discípulos de Jesus. A salvação é o começo. Ser crente, ser evangélico é uma condição que nós entramos. Agora, experimentar o melhor de Deus, aí é um pouco mais profundo. É um caminho que não tem como começar a andar este caminho se não for carregando a sua própria cruz. E aqui está dizendo que, no verso 27, porque o Filho do Homem, Jesus, virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, é você quem diz aquilo que você vai ganhar de Jesus. É segundo as suas obras, é segundo aquilo que você fez. Então você vive a vida cristã pautada nas coisas deste mundo ou naquilo que está por vir? Porque você quer receber aquilo que está neste mundo ou aquilo que Jesus tem para te dar? É esse o ponto. Então é de acordo com as suas obras. Se é assim, então é de acordo com as suas escolhas. Escolha hoje servir a Deus. Escolha hoje ser discípulo de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que você continue se fortalecendo no Senhor, lendo a Bíblia, orando em família. Nas nossas terças-feiras, que seria o dia da nossa oração, nós vamos estar te mandando, encaminhando para você umas ministrações, palavras, áudios, para você ouvir e ser ministrado da parte do Senhor. Na quinta-feira, que é o dia da nossa célula, estaremos reenviando então, novamente mais uma palavra para você estar meditando com a sua família. E você, assim, vai mantendo ali a sua rotina de espiritualidade, de religião na sua casa, praticando a religião verdadeira, que é através da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com a palavra, da comunhão familiar, e você vai se fortalecendo em Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma semana próspera, cheia da graça e da paz do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, te agradeço pelo teu Espírito. Coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos na tua presença agora. E te peço em nome de Jesus, que gere em nós, ó Deus, o desejo, a fome e a sede por tua presença, por tua palavra. Que em nome de Jesus sejamos corajosos e tomemos a nossa cruz e sigamos o caminho que está proposto por Jesus. Jesus está à nossa frente, nós queremos seguir sim as suas pisaduras. Eu declaro sobre a vida da tua igreja a bênção, a paz, a alegria do Senhor, e que cada homem e mulher hoje, cada jovem, cada criança decida, ó Deus, tomar a sua cruz e viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Estou com muita saudade de vocês e creio que o mais rápido possível estaremos juntos. Amém? Amo vocês. Deus abençoe.